Boa noite a todos. Vamos começar essa reflexão de hoje. Queria convidar todos vocês para a gente poder fazer uma oração. Vamos sintonizar os nossos pensamentos com os nossos mentores, com os mentores aqui da casa, pedindo a Jesus que nos abençoe hoje e sempre. Abençoe as nossas casas, abençoe os nossos familiares, nos dando muita sabedoria, muita força, para que possamos seguir sempre em frente, buscando o nosso aprimoramento, o nosso crescimento, tendo muita paz em nossa vida. Que assim seja. Queria, para a gente poder começar, vou ler um trechinho do Evangelho de Mateus, no capítulo 26, que diz assim, então Jesus vai com eles a um lugar chamado Getsemane e diz aos discípulos: sentai-vos aqui enquanto vou orar ali. E tendo levado consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: minha alma está cercada pela tristeza até a morte. Permanecei aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prosternou-se, orando, dizendo: meu Pai, se for possível, passa de mim esta taça. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Vai até os discípulos e os encontra dormindo. Diz a Pedro: então, nem uma hora fostes capaz de vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então é um pedaço do Evangelho de Mateus, em que a gente vê Jesus, como ele diz aqui, se entristecendo e angustiando. É um momento, não sei se a gente pode falar assim, de fragilidade, mas Jesus está angustiado, ele está triste, e ele fala da oração, do orai e vigiai, desse momento, que é, no Espiritismo, uma orientação que a gente vai encontrar como sendo permanente para a vida toda, não só nesses momentos em que nós estamos mais frágeis ou angustiados, mas é algo que vem como uma recomendação para que a gente faça constantemente, o tempo inteiro a gente tem que estar procurando essa oração e essa vigilância. O Kardec, quando a gente olha no Evangelho, vai lendo alguns capítulos, ele sempre vai dizer isso, que a oração é elevar esse nosso pensamento, buscar a nossa sintonia com a espiritualidade superior e buscar principalmente força, buscar esclarecimento para esses momentos em que a gente vai passando as dificuldades na nossa vida. O sentido da oração, buscar essa sintonia, buscar essa conexão com a espiritualidade e nos colocarmos até à disposição para que de alguma forma eles possam nos ajudar. Quando a gente busca o vigiar, muitas vezes a gente pensa no vigiar num sentido externo, eu vou vigiar o quê? Eu vou vigiar alguma coisa que está ali fora de mim, eu vou vigiar o que está acontecendo à minha volta, que não deixa de ter algum sentido. Muitas vezes a gente tem sim que procurar entender as coisas que estão acontecendo, para que a gente possa, de alguma forma, se proteger de algo que possa nos atingir. Mas o sentido do vigiar também vem dentro do Evangelho, muitas vezes, como a gente olhando para nós mesmos. É a gente pensando assim, em observar, eu vou vigiar os meus pensamentos, eu vou vigiar aquilo que eu estou pensando, vou vigiar aquilo que eu estou sentindo, o que está passando ali na minha mente naquele momento. Vou reconhecer algumas vezes algumas inclinações que eu tenho, vou vigiar nesse sentido, de tentar identificar algumas inclinações que são ruins para mim, algumas coisas que são ruins. Vou tentar, muitas vezes também vigiar para que eu não haja impulsivamente, automaticamente, para que quando acontece alguma coisa eu simplesmente reajo àquilo de uma forma que pode ser às vezes a pior forma possível, algo que eu quero, às vezes não quero mais fazer, mas que eu acabo fazendo, um hábito, um gesto que eu acabo continuando
tendo isso, né, na minha vida, e eu não quero mais, né? Então o vigiar vem muito nesse sentido, né, da gente olhar para a gente mesmo, né? O Kardec discute muito isso, né? Coloca algumas coisas no Evangelho, algumas mensagens que nos alertam muito para isso, do sentido do vigiar, né? Olhar para a gente, né? Perceber o que nós estamos fazendo, né? Perceber o que nós estamos sentindo, o que nós estamos pensando. E isso vai, né, vir uma orientação muito importante para a gente. Jesus vai dizer aqui para os apóstolos, né? Olha, presta atenção, né? Ore, vigie, né? Vamos tentar, né, nos manter sempre alerta. E isso vira é muito importante, é uma orientação importante para o nosso dia a dia, né? Uma orientação muito importante para a nossa vida. A gente está sempre, né, cada dia, todo momento, a gente está sempre passando por algumas atribulações, está sempre passando por dificuldades, né? Quantas coisas que não vão acontecendo ao longo de um dia, né, e que vai exigindo, né, que a gente adote essa postura de vigilância para ver o que está acontecendo, e essa postura de oração, né? Vou olhar para dentro de mim, vou perceber o que está acontecendo e vou ali pedir a ajuda dos bons espíritos, pedir a ajuda da espiritualidade, vou me colocar à disposição. A oração tem muito esse sentido também, da gente se colocar à disposição para poder receber essa ajuda, né? Os espíritos superiores, eles nunca vão interferir na nossa vida sem que a gente queira. Eles nunca vão chegar e vão, né, interferindo sem a gente estar, né, se colocar à disposição para receber um conselho, uma recomendação, independente da forma como isso aconteça, né, da forma como isso apareça na nossa vida. Eles não vão ficar nos direcionando sem que a gente esteja disposto a aceitar isso, sem que a gente pare para poder pensar, né, e pedir essa ajuda. Então, né, ao longo do dia, ao longo, né, da nossa vida, a gente tem vários momentos em que a gente vai passando, né, pelas provas e expiações, né, que o Kardec coloca, né, no Evangelho, está muito bem lá também no Livro dos Espíritos, né, aquelas dificuldades que vão servindo para que a gente possa ir nos aperfeiçoando, para que a gente possa ir nos melhorando, né? Essa é a função de todas as vicissitudes, de todos os problemas que vão acontecendo com a gente no dia a dia, né? As provas, muitas vezes, eles vão definindo como sendo assim, aquela dificuldade em que a gente aceita passar por ela para poder aprender e evoluir, né? Então a gente aceita aquilo para que a gente possa aprender de alguma forma. A expiação é aquele sofrimento que muitas vezes vem como consequência de alguma coisa que a gente fez, né? Então vou reparar aquilo, eu vou expiar aquilo, né? Mas as duas coisas juntas, na verdade, são formas de aprendizado, né? Apesar da prova muitas vezes ter esse sentido a prova ter o sentido de aprendizado e a expiação de uma reparação de alguma coisa, né? Tanto aprendizado quanto a reparação, eles vão se misturar ali na nossa vida, vão aparecer muitas vezes na forma das dificuldades que vão surgindo, não é? E vão servir para que a gente aprenda alguma coisa. A gente tem que olhar isso, né, para essas provas, essas expiações, esses problemas, como uma oportunidade de aprendizado. Daí que muitas vezes o sentido dela, a parte mais importante de tudo isso que vai acontecendo, é a forma como a gente reage a essas dificuldades. Não é eu passar por isso. Quando muitas vezes a gente traz essa ideia, né? A gente vê muitas pessoas com essa ideia assim, tipo, quanto pior for minha vida, quanto mais eu sofrer, vai ser melhor para mim, porque eu vou conseguir ir para o céu, vou conseguir evoluir, vou me melhorar. Mas não é o sofrimento em si, é a forma como a gente vai reagir com isso. Eu posso passar minha vida inteira, uma encarnação inteira, sofrendo com alguma coisa, sofrendo com algum problema, passando por aquela dificuldade, e em momento algum eu me transformo com isso. Em momento algum eu paro para refletir: por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo na minha vida? Por que isso, né, me aparece aí em determinados momentos? Por que a situação é dessa forma? Eu posso
Às vezes a gente passa anos e anos e anos, né, reclamando, se revoltando contra alguma coisa. Então, no final, aquilo não tem para a gente nenhum aprendizado. Eu só me tornei uma pessoa mais revoltada, mais reclamona, mais desanimada com a vida por aquilo tudo. Eu não parei para refletir e para poder pensar, né, como que isso daí me atinge, ou por que isso daí acontece, né, por que isso está tão frequente, está tão repetitivo na minha vida. Muito isso, o sentido do vigiar, né, de eu olhar para mim e tentar entender como que isso daqui está me afetando, como é que eu me comporto perante todas essas coisas, como é que isso daí pode, né, como me transformar, ou eu vou me transformar a partir desse sofrimento, dessa dificuldade, desse problema, né? Apesar da gente tentar fazer essa distinção de prova e expiação, parecer às vezes coisas tão confusas, né? São as dificuldades que vão proporcionando o nosso crescimento. E é para essas dificuldades que Jesus chama a nossa atenção no orar e vigiar. Olha, vigia, presta atenção, né? Olha, tome consciência de como que você se coloca frente aos problemas que estão surgindo na sua vida. Não é só vigiar com relação a outra pessoa, a outra coisa que está acontecendo, né, algo que vem de fora, mas presta atenção na sua reação, presta atenção na forma como que você está agindo isso. A lição, que é a dificuldade, ela está ali batendo na porta todos os dias, né? Toda hora vai aparecer alguma coisa. Se eu sou uma pessoa que não consigo controlar lá a minha irritação, meu nervosismo, toda hora vai ter alguma coisa que vai estar provocando aquilo dali em mim. Se eu sou sem paciência, toda hora vai aparecer alguma coisa que vai provocar aquilo dali em mim. O tempo todo vai estar assim. A gente já sabe, a gente lendo o capítulo 5 lá do Evangelho, que vai falar dessas dificuldades, né? Bem-aventurados os aflitos, das aflições, dos problemas ou as vicissitudes. Quando a gente lê, ele vai mostrar isso para a gente. Ele falou assim, as causas dos problemas são esses. Ele vai explicar o que está acontecendo e nos dar essa ideia. Elas estão aí para que a gente possa se melhorar de alguma forma. Ela faz parte da nossa vida para isso, para essa melhoria. Então, o vigiar que Jesus nos orienta é isso. Olha, vigia, né? Mas vigia a sua reação, a nossa reação, né? A nossa forma de se portar frente a todas as dificuldades, frente a todos os problemas que vão acontecendo. O que a gente tem feito, ou como que a gente tem se portado, né? O que eu tenho ali, às vezes, dentro de mim, não é que eu preciso modificar para poder parar isso, para acabar com esse sofrimento, para acabar com aquela situação. Muitas vezes a gente vai frequentemente repetindo comportamentos que a gente mesmo sabe que não é bom para a gente. E já tem consciência disso. Eu consigo, pelo menos no meu caso, eu consigo ver várias coisas que eu penso assim, eu precisava de parar de fazer isso, ou eu tinha que fazer diferente dessa forma. E eu continuo fazendo, né? E você continua fazendo, e entra ano, sai ano, e você está ali do mesmo jeito. Então eu estou repetindo um comportamento que eu sei que não é bom, né? Porque a partir do momento que eu não me vigio, né, que eu deixo de lado o vigiar, eu vou fazendo o quê? Eu vou repetindo esse padrão, né? Eu vou agindo automaticamente. Aí acontece aquilo, eu vou lá e reajo. Acontece de novo, eu reajo da mesma forma. Acontece de novo, eu reajo da mesma forma. Aí daí a pouco você está ali, anos e anos e tempos em tempos, né, de muito tempo, fazendo essa mesma coisa. Quando a gente passa a fazer isso, vou vigiar, né, vou começar a tentar identificar esse padrão. Isso é a vigilância que Jesus nos propõe, né, nos recomenda nesse caso. Eu vou agir e aí eu vou prestar atenção, olha, eu estou fazendo isso o tempo todo. Isso que eu estou fazendo não é uma coisa que me faz bem. Isso que eu estou fazendo está prejudicando as pessoas que estão à minha volta. Não é isso que eu estou fazendo, não é uma coisa boa. A minha consciência está dizendo isso. Mesmo que ninguém mais fale, mesmo que ninguém às vezes veja ou saiba que a gente está fazendo isso,
a nossa consciência muitas vezes está dizendo, ó, isso daqui não é uma coisa boa, porque é lá na consciência, né, que está gravado, estão gravadas as leis de Deus, são as leis universais que vão nos guiar para nos alertar sobre todas essas coisas. Então a gente sabe que não está sendo uma coisa boa que a gente está fazendo. Então na hora que eu passo, né, a me vigiar, eu vou começar a identificar esses padrões. Eu falo assim, olha, não está bom agir dessa forma, não é uma coisa boa fazer isso. Intuitivamente que seja, eu tenho noção de que isso daí precisa de ser mudado. Então aí eu vou partir para quê? Para pensar em agir de uma forma diferente. Aí é a minha oração, a hora em que eu começo, a dar um espaço de tempo ali para identificar o que eu estou fazendo, para entender o que eu estou fazendo e pedir essa ajuda para poder melhorar, pedir essa força para poder melhorar, pedir sabedoria. É isso que Kardec vai dizer que a gente pode pedir, a força, coragem, a sabedoria para começar a mudar esse padrão, para começar a mudar aquilo que está ali na gente. Então começo a me colocar à disposição para fazer essa mudança, começo a fazer as minhas orações, vou pedir ajuda à espiritualidade, vou começar a agir de uma forma que eu possa me melhorar, e que eu possa começar a mudar aquele padrão que me prejudica tanto. Aí a gente está fazendo a nossa evolução, é a hora que a gente começa a fazer o nosso crescimento espiritual, na hora que eu começo a melhorar a melhorar os meus sentimentos, a melhorar o meu comportamento, a melhorar a forma como eu estou pensando. Esse é o momento da nossa evolução, esse é o momento do nosso crescimento. E daí a pouco a gente viu que aquilo me irritava tanto, aquilo me trazia tanto problema, era tão difícil, e daí a pouco a gente vê que consegue superar esse tipo de coisa, daí a pouco a gente consegue modificar esse tipo de comportamento, a gente começa a se sentir bem, com relação àquilo que acontecia antes, que agora não acontece mais. Essa é a mudança real, é isso que o Espiritismo nos propõe o tempo inteiro, quando fala de evolução, quando fala de crescimento, a gente conseguir pensar nessa melhoria, nesse crescimento. Um exemplo muito bonito disso a gente tem lá no Paulo, o apóstolo Paulo de Tarso. Quem leu o livro Paulo e Estevão, que é um livro tão bonito, que traz a história dele, a gente vê ele fazendo isso, ele perseguia os cristãos assim, com uma convicção, agia com uma certeza absoluta de que ele deveria perseguir todos os cristãos, que ele teria que mudar todos eles, mudar o comportamento de todos. Ele fazia isso assim, com toda a força que ele tinha, com toda a inteligência que ele tinha, para poder conseguir fazer essa mudança que ele queria nos cristãos, perseguindo todos eles, até o momento em que ele vai encontrar com Jesus, lá no caminho de Damasco, e aí ele vai perceber a vida após a morte, percebe ali a presença de Jesus, entende a mensagem que Jesus trouxe e se transforma. Não é a hora em que ele percebe tudo e se dispõe o quê? A se modificar, e ele vai começar a modificar o comportamento dele, não sem continuar sofrendo, sem ter, talvez a partir daí ele sofra mais perseguições, ele vai ser preso, ele vai sofrer ataques de todas as formas possíveis aí, mas ele vai mudando, ele vai mudando a forma dele agir, ele vai mudando a forma do pensamento dele. Ele quem vê lá no livro, vê que ele vai um tempo para o deserto, e fica refletindo sobre tudo que já foi escrito na época, tudo que ele já aprendeu, tudo que ele tinha estudado. Ele vai ficar um tempo, se fosse assim, a gente pode imaginar que era um tempo de oração, um tempo de reflexão. Ele vai pensar sobre tudo que ele aprendeu até aquele momento e o tanto que ele se enganou. Então ele identifica isso, ele identifica aquele padrão dele,
ele identifica que ele precisava de mudar de alguma forma, né? Então é a hora que ele está vivenciando isso, né? O orar e vigiar. Ele olha para trás, pensa, reflete, e a partir dali ele muda, né? Ele vai mudar completamente, radicalmente a vida dele, né? Para dali para frente, não que ele vai melhorar, né? Vai passar por muitas coisas, mas ele continua o caminho dele com essa conduta transformada, né? Agindo de uma forma diferente, agindo mais consciente, né? Com a experiência que ele teve na hora que encontra com Jesus e com todas as reflexões, né? Ele fica alguns anos, não lembro mais quanto, mas ele fica alguns anos isolado lá no deserto, refletindo, pensando, e vai seguir em frente, né? Até chegar o momento que ele mesmo vai dizer, né? Naquela primeira carta lá aos Tessalonicenses, ele vai dizer, né? Orai sem cessar, quer dizer, ele vai dizer, recomendar isso, né? Ore o tempo inteiro, pense o tempo inteiro, né? Peça essa ajuda, haja de acordo com, né, a sua consciência e tudo aquilo que ele vivenciou. Então isso vai mostrando essa transformação espiritual dele, né? Ele colocando em prática um pouco desse orai e vigiai, se a gente pensar no orai como essa tomada de consciência, né? Essa hora em que a gente pensa para o vigiai, né? Como essa tomada de consciência, o tempo que a gente para olhar, né, sinceramente para tudo que a gente está encontrando. Então ele vai orar para buscar essa força, né? E vai começar, né, a tentar não repetir os mesmos erros que ele fazia antes, né? A hora da vigilância é a hora que ele vai vigiar para não continuar perseguindo, para não conseguir continuar da forma que ele era, da forma como ele agia. E aí ele vai transformando isso tudo em evolução, vai transformando isso em crescimento espiritual, né? Na hora que ele começa a fazer isso, para poder se melhorar, né? Para conseguir transformar, né, esse impulso inicial, né, aquele sentimento inicial, aquela forma inicial com que ele agia, em algo, né, que vai movimentar ele de uma forma diferente, né? Na hora que ele vai começar a agir, ele vai se perceber de uma forma diferente, vai começar a refletir sobre o que ele está fazendo, né? Refletir sobre essas ações, para que daí para frente ele possa modificar, né? Para que daí para frente ele consiga modificar as ações, para que ele consiga modificar os sentimentos que ele tem e possa seguir por um caminho diferente. Então, o exemplo que ele traz para a gente, né, nessa mudança, que a gente pode pensar dessa forma: olha, parou, né, olhou para tudo que ele estava fazendo, vigiou a si mesmo, e dali para frente ele foi se transformando, né? Daí para frente ele foi se modificando. Então a gente sabe, né, o Espiritismo vai nos dizer isso, que a gente não pode escolher todas as coisas que estão acontecendo, né? Muita coisa, algumas a gente até escolhe, né? A gente vê lá na obra de Kardec dizendo isso, que muitas vezes a gente tem essa capacidade, ou a gente mesmo escolhe as dificuldades e algumas coisas pelas quais a gente vai passar, né? Mas as coisas vão acontecendo. Eu não posso simplesmente chegar aqui e falar assim: eu não quero mais passar por determinado tipo de problema. Eu não posso chegar e falar assim: eu não quero nessa vida não ter mais nenhum problema de saúde. É que eles vão acontecer, né? Os problemas vão aparecendo, né? Eles vão surgindo na nossa vida. A gente não consegue mais, né? A gente não consegue dizer que não quer, mas a gente ou evitar que eles aconteçam, mas a gente consegue modificar a forma como a gente reage perante eles, né? Aconteceu esse problema aqui, como é que eu vou reagir perante isso? Né? Aconteceu isso comigo de novo, né? O que eu posso fazer com isso? Eu não vou, né, ter esse poder de evitar que aconteça, né? Mas eu posso me modificar para fazer essa transformação, para dizer assim: como é que eu vou reagir daqui para frente quando todas essas coisas acontecerem? Não é quando tiver um problema de saúde daquele que me exige um tratamento bem
longo, né, com um monte de coisinha, às vezes com dores, com um sofrimento. Como é que eu vou agir perante tudo isso daí? O que eu preciso para poder passar por isso e poder melhorar? Então é a forma como a gente reage a todas essas experiências. Elas sozinhas, a gente simplesmente sofrendo, sem refletir sobre isso, sem a gente pensar sobre isso, não vai fazer com que a gente se modifique ou com que a gente melhore. Essa forma em que a gente reage frente a essas coisas que vai nos fazer ir ganhando um pouco mais de paciência, um pouco mais de calma, um pouco mais de resiliência, um pouco mais de força. Então é a forma como a gente vai passando por todas essas coisas. É o que Jesus vai nos recomendar ali com orai e vigiai. Ele vai nos dizer, olha, relembrando esse pedacinho aqui, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A gente está ainda sofrendo aqui com todos esses problemas que vão acontecendo na nossa vida nesse momento em que a gente está encarnado. A tentação não é só uma tentação que a gente vai pensar que vem algo de fora, que independa da gente, que a gente não tenha poder sobre isso. A gente é capaz de fazer isso, a gente é capaz de buscar essa transformação. A gente é capaz de agir ou se modificar para que isso não aconteça novamente com a gente, ou que a gente consiga ir quebrando essa forma de comportamento e quebrando todas essas coisas que vão acontecendo na nossa vida. Muitas vezes a gente não consegue fazer uma transformação tão radical igual a essa que aconteceu com Paulo. Paulo serve de um exemplo, mas ele tinha uma trajetória muito diferente da nossa. A gente não está aqui passando por uma história como a dele. A nossa história talvez, a gente está mais aqui com os nossos problemas do dia a dia, com as dificuldades do dia a dia. A espiritualidade vem trazendo para a gente, seja na palavra das pessoas, seja nos livros, seja no que a gente vai percebendo no dia a dia. As mensagens vão chegando, os alertas vão chegando. A espiritualidade está sempre ali do nosso lado para nos ajudar, para nos ajudar nessa transformação, para nos ajudar a entender o que a gente precisa, para nos ajudar a perceber as necessidades e para dar para a gente essa força. A gente é que precisa de parar para pensar e pedir essa ajuda, não só orar no sentido de fazer uma oração sincera, que a gente se coloca à disposição para receber isso, mas também fazer essa reflexão sobre o nosso jeito de agir, essa reflexão sobre a forma como a gente tem atuado na nossa vida, que é praticamente uma forma também de oração. O Emmanuel tem um capítulo muito bonito no livro Pensamento e Vida, que ele fala sobre oração. Então ele diz que sempre que a gente faz alguma coisa na nossa vida, aí ele vai dando exemplo dos vários profissionais, assim, sempre que um professor prepara bem uma aula, que o engenheiro prepara bem um projeto, que um médico atende bem uma pessoa, pensando em melhorar, pensando em ajudar as pessoas, pensando em fazer aquilo da melhor forma possível. Isso é uma forma de oração. Ele fala assim, isso também é uma oração. Então é a oração que a gente tem que fazer na nossa vida, que envolve isso, essa forma de agir, essa forma de pensar também, essa disposição com que a gente vai se colocando no dia a dia. Então uma reflexão que Jesus nos propõe aqui quando ele diz do orai e vigiai. Nós vamos pensar, vamos vigiar pensando no que a gente tem feito, observando o que a gente tem feito e pedindo essa ajuda e buscando essa transformação, dando esse tempo entre os nossos impulsos e pensar como a gente tem reagido, como que a gente tem feito isso. Então
algumas ideias para a gente pensar sobre esse trechinho, né, do Evangelho de Mateus. Vamos encerrar agradecendo, né, a Jesus, agradecendo a espiritualidade por todo o apoio, por todo o amparo que temos recebido, por todo o auxílio que temos tido em nossa vida. Que Jesus possa continuar nos abençoando sempre, continuar nos amparando, nos fortalecendo no nosso dia a dia. Que assim seja. Então, obrigado. Boa noite, pessoal.